tarde para todos. Meu nome é Maria Dulce de Faria, eu vou ser a mediadora desse período, né? Nesse tema que é Belle Époque e Modernidade no Brasil. E convido para a mesa, para as comunicações da mesa, Pedro Vinícius Astérito Lapera, que vai falar sobre o enterro da discórdia, notas sobre o consumo cinematográfico na Belle Époque. Convido a Mônica Vermes, os circuitos musicais da Belle Époque carioca. Diana Mendes Machado da Silva, que vai falar fotografia e biografia, a representação visual do craque de futebol no álbum de Marcos Carneiro de Mendonça, 1910 e 18. Maria Ione César da Costa e Irineu Jones Correia, que vão falar sobre Caretê, número 5, para sanfona e violão, a disputa pela fundação da modernidade literária nos periódicos. Tem mais um? Tem. E por último, Lohane Cezinando, que vai falar sobre arquivos pessoais e novas fontes de pesquisa. O arquivo Alair Gomes, na Biblioteca Nacional, junto com a Luciana Muniz. Você começa? Quem começa? Deixa eu ver. Vamos seguir a ordem ou não? Agora seria você, então Pedro. tá. Então vamos seguir a ordem. Pronto. Vamos lá. Bem, boa tarde ao público presente. Meu nome é Pedro Lapera, eu sou servidor daqui da casa. Na verdade, esse artigo é fruto de um levantamento que eu venho fazendo desde 2009 sobre atividade cinematográfica no Rio de Janeiro. É um trabalho que eu venho fazendo dentro da minha rotina de trabalho com várias outras coisas, então por isso que eu venho fazendo há muito tempo esse levantamento, e eu transformei esse levantamento, na verdade, no meu projeto de pós-doutorado que eu estou fazendo agora na antropologia do Museu Nacional, com a professora Adriana Facina, que está me orientando no projeto. E dentro desse grande levantamento que eu fiz, eu me deparei com um fato que eu considerei muito curioso num primeiro momento, que se tratou de um protesto de jovens da Faculdade Nacional de Direito contra um exibidor cinematográfico. E eu fui tendo contato com essas fontes, tanto do acervo físico quanto do acervo digital, da hemeroteca digital. É um volume considerável de fontes, na verdade, eu me deparei com mais de 100 artigos na imprensa, que eu, na verdade, eu selecionei desses mais de 100 artigos, eu selecionei 23 para esse artigo que eu pretendo publicar. E os fatos são os seguintes. Cerca de 20 estudantes da Faculdade Nacional de Direito foram, numa tarde de maio, tranquilamente assistir a uma sessão no Cinema Parisiense, que era de propriedade do senhor Giacomo Staffa, que era um grande exibidor carioca, quer dizer, italiano, mas radicado no Rio de Janeiro. E, por um fato muito curioso, na hora de entrar para a sessão, eles foram barrados. E não contente de barrar os estudantes que já tinham pago a entrada, o Giacomo Staffa ainda começa a xingá-los publicamente. E isso vira um escândalo durante esse período. E eu peguei, na verdade, todos os recortes que falaram sobre um protesto que esses estudantes articularam contra esse exibidor. É um protesto, gente, é um protesto fascinante, com vários detalhes maravilhosos, assim, que eu vou tentar trazer para vocês ao longo da narrativa. E
depois do protesto, houve uma campanha moralista de difamação do próprio Giacomo Mustapha e do cinema parisiense, assim, que era apontado como um lugar sujo, como um lugar empesteado de pulga, de percevejo, era um lugar que era dado à libertinagem, à exibição de filmes pornográficos. Tem toda uma campanha moralista contra esse cinema, articulada por esses estudantes com jornalistas que eram inimigos do Staffa. Assim, então, e esse fato, esse conjunto de fatos, me fez articular a seguinte questão. Considerando essas narrativas veiculadas pelos periódicos, que paralelos eram possíveis de ser traçados entre esses jovens, o protesto desses jovens, e uma cultura de classe média que se encontrava em formação nesse momento do Rio de Janeiro. E é muito interessante também, queria destacar que a questão da formação de uma cultura de classe média é o cerne do meu projeto de pós-doc. Eu, na verdade, esse é o primeiro artigo de uma série de 8 ou 9 que eu vou fazer sobre essa questão dessa cultura de classe média e consumo cinematográfico. Eu já estou redigindo agora o 5º, assim, esse aqui é o primeiro que eu vou apresentar. E alguns dados referentes a esse fato eu extraí para a gente poder começar o debate. Uma coisa que eu queria destacar, primeiro, é justamente a motivação do protesto. Os estudantes terem sido barrados por, mesmo terem pago, não terem sido aceitos no ingresso do cinema. Isso, na verdade, para mim, remeteu a toda uma análise que o Georg Simmel vai fazer no Filosofia do Dinheiro. O que, na verdade, ele está tentando entender no Filosofia do Dinheiro? O dinheiro, na verdade, como a grande força mediadora da modernidade. O Simmel vai apontar vários aspectos que o dinheiro exerce nas relações sociais que vão, na verdade, confluir para que ele seja um grande mediador da modernidade. E ele vai apontar como características a abstração, a permeabilidade e a interdependência que o dinheiro provoca nas relações sociais. E o que, na verdade, para minha análise, importou dentro do que o Simmel levanta, é como uma classe média que não tem o mesmo prestígio, não tem as mesmas redes de sociabilidade de uma elite que já se encontrava consolidada, ela vai precisar justamente desse aspecto impessoal do dinheiro para transitar de uma forma menos conflituosa por esse espaço hierarquizado que era o Rio de Janeiro da Belle Époque. E eu queria só ler um trecho do Simmel que eu acho muito interessante, que o Simmel aponta que o sentimento de segurança dos sujeitos na modernidade, pelo simples fato de possuir dinheiro, é talvez a mais concentrada e pontual forma de manutenção da confiança na ordem e na organização sociopolítica. Então, o fato de os estudantes terem sido barrados, mesmo tendo pago o ingresso, é uma forma de você repersonalizar essa relação que, em tese, deveria ser impessoal. Na verdade, o dinheiro, em tese, deveria ter dado acesso, um acesso, entre aspas, universal. Assim, só que isso não acontece nesse caso. Além disso, um outro dado desse fato inicial é a reação histriônica e violenta do Staffa contra os próprios estudantes. E isso se choca com um dos valores caros a essa cultura de classe média em formação, que é o valor da contenção. Isso foi muito destacado ao longo das crônicas e das críticas ao Staffa na imprensa, essa virulência do Staffa, esse não... De ele não conseguir conter a própria agressividade como algo que depreciava a própria figura dele. E isso, na verdade, foi um dos alvos dessa campanha moralista contra ele. E lembrando que esse domínio da contenção foi apontado pelo Peter Gay como um dos elementos que configuraram essa cultura dessa classe média na modernidade. E
Eu só vou passar agora a leitura de uma fonte que eu encontrei que me foi fundamental para esse artigo, porque, ao contrário de muitos outros episódios, eu consegui encontrar a versão dos próprios estudantes sobre os fatos. Eu consegui encontrar uma publicação chamada União Acadêmica, órgão literário científico noticioso, no qual os próprios estudantes vão fazer um manifesto contra o Estafa, vão agradecer o apoio à imprensa e vão relatar os fatos. Então, é uma fonte muito rara nesse sentido, de que é muito difícil você encontrar a versão dos próprios espectadores sobre o consumo cinematográfico. Então é uma fonte, nesse ponto, muito valiosa para um historiador do cinema. E eu só vou pedir licença para vocês ler alguns trechos que são maravilhosos. Assim, a União... agora é o trecho dos estudantes. A União Acadêmica, órgão da juventude estudiosa, não podia deixar de acentuar, de assinalar em suas linhas, de lançar em suas colunas o mais veemente protesto contra o ultraje atirado por um estrangeiro petulante em plena face da ciência, em pleno rosto do direito. E aí outros trechos. Deixando de parte os comentários, passamos a descrever o fato. Alguns alunos do primeiro ano da Faculdade Livre de Direito dirigiram-se ao cinema parisiense com o fito de passarem algumas horas distraídos. Ali chegando, foram tratados brutalmente pelo Sr. Estafa, vulgo protetor dos bolinas, que além de não permitir a entrada no seu estabelecimento de diversões, usou de vocabulários menos dignos, menosprezando a classe acadêmica. Uma revanche se impunha. Não poder-se-ia compreender como o explorador da terra brasileira arremessasse tais pedradas nos melindres da sociedade carioca, sem que a fina flor da mocidade brasileira lavasse a honra ofendida. Assim, então, esse tom teatral quase dessa crônica, você já... a gente consegue desprender alguns aspectos. E eu vou só terminar a leitura. A desforra foi tirada. A classe acadêmica não trepidou um só instante em levantar a luva que foi atirada contra sua majestade. Daí surgiu o enterro. Tudo foi feito na melhor ordem possível. Até a própria polícia se portou corretamente, o que é de se admirar. Então, eu acho essa fonte muito riquíssima, por vários aspectos, dentro do que eu já levantei, mas com a fonte eu trago para vocês também outros elementos da minha análise, né? Fica clara a preocupação dos estudantes em apresentar a legitimação da causa e da forma do protesto. Assim, Então, e além disso, na verdade, eu tentei também ver um pouco essa dimensão cômica do protesto dentro de uma certa dificuldade que essa classe média em formação tinha de se inserir no debate político. Isso é uma coisa que o José Murilo de Carvalho levanta nos Bestializados, que o projeto de república é extremamente hierarquizado e que as classes populares, e eu arriscaria dizer, a classe média também tinha uma certa dificuldade de inserção, porque ela era extremamente dependente dos órgãos, dos cargos na burocracia. E antigamente não havia concurso público, então as relações eram de indicação. E isso, na verdade, obstava parte dessa participação política dessa classe média em formação. Que isso, na verdade, vai, nas décadas seguintes, desembocar no tenentismo, enfim, em outros movimentos que aí essa classe média assume uma cara mais bem definida. Eu tô, na verdade, trabalhando num momento assim bem inicial dessa cultura. E só para fechar nos meus 5 minutos, eu queria destacar essa preocupação que aparece em outras publicações também em legitimar o papel da polícia no protesto. Isso é muito veiculado na mídia da época, esse porte digno da polícia. E
fica muito claro o contraste entre o tratamento dado pela polícia a esses estudantes de direito com o tratamento concedido pela polícia às revoltas e rebeliões populares. Esse contraste é muito bem feito. E esse elogio, na verdade, dos estudantes à polícia acaba funcionando como um autoelogio, não só à sua conduta, mas também à sua posição de classe. Assim, isso fica, nessa frase, isso fica muito claro. E só para concluir, a dificuldade de se avaliar essa cultura de classe média é porque ela não era, na verdade, digamos assim, o elemento cultural dominante. Na verdade, você está trabalhando nas brechas de interpretação possível dessas fontes. Só que, numericamente, a classe média em formação, ela começa a ganhar termos expressivos, e lembrando que no caso do cinematógrafo, o consumo cinematográfico, ele não era de fácil acesso, primeiro pelo preço do ingresso, e segundo, pelo apelo a certos itens de consumo de luxo que colocavam o consumo cinematográfico num patamar, primeiro para as elites, e numa escala menor para os homens e para as mulheres de classe média. Bem, era isso que eu te dizer em resumo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, agora passo para a Débora. Não, desculpe. Errei aqui. Agora passo para os circuitos musicais da Belle Époque, para a Mônica Berni. Você abre para mim, por favor? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu começo primeiro com o alaranjado. Esse meio alaranjado. Uma necessário agradecimento ao programa. Acho que é desnecessário repetir aqui o que vinha aparecido em várias falas, da relevância dele para nós, pesquisadores, que temos uma oportunidade muito importante de ter um acesso ao acervo e uma coisa concentrada. E para nós também é um selo de qualidade. Ser pesquisador da Biblioteca Nacional é uma coisa que nos enche de orgulho. Em segundo lugar, a jornada. Tem sido um prazer acompanhar tantos trabalhos diferentes, né? E muito especialmente a coordenadoria de publicações seriadas. Eu venho trabalhando já com os periódicos desde a década de 90, ou seja, os primeiros trabalhos que eu fiz com os periódicos foi ainda quando eles eram microfilmados. E eu acho que é inesquecível a experiência de sentar pela primeira vez na frente de um microfilme de um jornal do século XIX e você olhar aquele mundo todo à sua disposição. Eu lembro que, num momento, uma pequena anedota, o verão, depois do almoço, era uma tortura sentar na sala de microfilmes. E eu falei, não, tem que ter um outro jeito. Isso na década de 90, eu falei, eu vou lá na sede do Jornal do Comércio, eu vou lá ver se eles têm um jornal em papel para ver se eu consigo ficar acordada. E naquela época não se dava muita importância a periódico. E o arquivo do Jornal do Comércio era um galpão, onde os jornais estavam todos empilhados, e a gente lutava ali com pulgas e pernilongos, né? Enfim, aí eu voltei para a Biblioteca Nacional rapidamente para continuar o trabalho aqui. Bom, essas fontes, né, que cada vez estão mais valorizadas, elas são, em boa medida, a única fonte que a gente tem para uma série de informações da história da música brasileira. Tem coisa aqui que só tem ali, que não tem em mais nenhum lugar, e é também o caso do teatro, que é um aspecto que me interessa particularmente. Então, os repertórios, os agentes, as instituições, as práticas e uma discussão que nos permite um acesso à sensibilidade, a forma como esses vários elementos eram recebidos pela sociedade. Enfim, e a hemeroteca digital agora que tornou as coisas muito, muito mais simples, né? Bom, o meu projeto, né, ele trata-se de uma cartografia dos circuitos musicais da cidade do Rio de Janeiro entre 1890 e 1920. Ele está centrado no trabalho com o jornal O País
Eu tinha, num projeto inicial, pensado em trabalhar com mais 2 jornais, a Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio, mas a quantidade de documentos é muito grande. É muito grande, principalmente porque esse tipo de trabalho é um trabalho que não dá para fazer fazendo com filtro, numa busca. Ele tem que ser ainda o trabalho, o estilo do microfilme, passar folha por folha, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de como é que isso vai se organizando, né? Então, qual é a ideia? A cada dia encontrar as colunas, no caso era teatros e artes e artistas, ver o que era feito em cada um dos teatros, e aí eu pensei, bom, o propósito inicial era esse, mas já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e dar uma olhada em umas outras coisas também, que depois vão acabar se transformando em outros projetos. Então, identificando outros lugares de atividade musical, né? Identificando a crítica musical, separando, e isso vai formando todo um jogo de encaixe em que me permite entender de uma forma muito clara, né, ao menos uma parte significativa da atividade musical no Rio. Porque, evidentemente, é um jornal que tem um público específico como um destino, então ele não cobre, não fala a todas as pessoas, né? Então, desse trabalho... Isso aqui é uma página, as 2 colunas da esquerda, que é um jornal, são aqueles jornais enormes, né? A gente tem a coluna de artes e artistas e, em seguida, a coluna de teatros, né? Cobre as 2, é uma coluna e meia, mais ou menos. Esse é um jornal de 1920, então a gente vai ver que tem umas características já um pouco diferentes dos jornais anteriores. E depois o resuminho que aparece, né? Cada um dos teatros, o que está em cartaz. Trianon, Carlos Gomes, São José, São Pedro, e isso é um fenômeno que a gente vê crescer ao longo dessas 2 décadas do século, que é a multiplicação dos cinematógrafos. Né? Antes aparecia como um fenômeno esporádico ou como parte de outros espetáculos, depois eles vão ganhando lugar. Aqui, inclusive, tem muito mais espetáculos em cinematógrafos que em teatro. Inclusive o Parisien está aí. Sim, é. Né? O Estafa bombava nessa época. Próximo slide. Isso aqui é uma análise de um teatro em um mês. Esse é o Teatro Recreio, no mês de março de 1906. Então, esse é o tipo de levantamento que eu faço. Obra, as datas que houve apresentação, o gênero, né? E depois isso se transforma, próximo slide, por favor, numa síntese, né? Onde eu tenho o número de récitas, né, a companhia, e o próximo slide, uma síntese, que é uma síntese mensal, depois eu elaboro sínteses anuais de todos os teatros, onde eu tenho, por exemplo, aqui uma das análises possíveis, que é a contagem de peças por gênero e récitas. Isso se mostrou muito interessante, porque no começo eu via todos os autores reclamando que tinha muito teatro ligeiro e pouco teatro sério. Aí eu fiz a contagem do número de peças, falei, caramba, tem 15 dramas e tem 10 revistas. Só que aí eu fui ver na contagem final, esses 15 dramas eram apresentados 2 vezes cada um. As revistas chegavam a 300 apresentações. Então a gente via, né, realmente que se tratava de um tipo de espetáculo muito querido, né? Então, a partir daí, tem esse levantamento dos programas. Como eu disse, uma das análises possíveis é justamente essa análise por gênero, né? Dá para identificar. Então, isso está resultando em quadros anuais, onde eu tenho tudo o que foi apresentado, que está documentado nesse jornal. Evidentemente, tem sempre uma margem para algum tipo de lacuna aí, né? Em cada um dos teatros, com o respectivo número de récitas e o gênero ou subgênero que é atribuído ao jornal. Afora isso, tem feito um trabalho de colocar isso em diálogo com os relatos e comentários que aparecem no próprio jornal. Isso é muito interessante. A crítica musical, né? E o contexto dentro do jornal. Porque aí esse trabalho com o jornal tem essa outra importância, que a gente lembrar o tempo todo que a gente está retirando essa informação de um contexto. Então, o tipo de peça que tem cartaz, o tipo de comentário, vai ter uma relação muito importante, às vezes, com os grandes eventos que estão acontecendo na cidade ou no mundo naquele momento. Bom,
Os antecedentes, né? Qual vai ser o resultado disso, então? O resultado disso, a princípio, é justamente essa cartografia da cena musical carioca, porque outras questões vão sendo identificadas também, que são os outros espaços de se fazer música, né? Agora, o que me levou a fazer isso foi justamente um certo desconforto em perceber que na historiografia da música brasileira existe uma tendência a trabalhar certas categorias de forma estanque. Então, a gente tem histórias que nos contam a história da música erudita, tem histórias que nos contam a história do teatro ligeiro, tem histórias que nos contam a história da música popular. Em nenhum momento essas categorias diferentes são sobrepostas ou encaixadas, o que faz com que não fique necessariamente claras uma série de tensões que existem entre elas e de intercâmbios. Porque aí, outra coisa que me chamou a atenção é que eu identifiquei, desde a década de 1870 até a década de 1920, gente reclamando dos músicos de orquestra, que diz que a hora que eles iam tocar Beethoven não tocavam direito, porque eles tinham sido estragados tocando teatro de revista. Então a gente percebe que os mesmos músicos que tocavam em um lugar, tocavam no outro. Então a ideia de que esses mundos eram mundos isolados é uma ideia, na verdade, artificial, né? Então, desse levantamento, a gente vai identificar que tem música nas ruas e nas praças, né? Um fenômeno interessante, por exemplo, que é relatado pelo crítico do jornal País, Oscar Guanabarino, é o momento que um violinista italiano passa pelo Rio, o violinista La Rosa, e ele fica absolutamente encantado, diz que é o melhor violinista que ele já ouviu e que tem que dar um jeito do La Rosa ficar no Rio de Janeiro. Então ele ajuda com a imprensa, que tinha esse papel de agente cultural, né? De melhorar a cultura, a ideia era essa, né? Então, recitais do La Rosa. E aí, depois de um recital, ele faz uma crítica lamentando profundamente que, apesar da alta qualidade musical do evento, tinha, pouco público, e 2, um realejo que ficava tocando do lado de fora e que impedia as pessoas de ouvirem. Então a gente vê esses mundos em choque e que são extremamente importantes. Ainda mais se a gente pensa que tem um processo também de circularidade de repertórios e que, se bobear, o que o realejo estava tocando era alguma coisa que alguém tinha ouvido no teatro de ópera alguns dias antes e que depois passava para esses outros espaços, né? Tinha música nas residências e é muito interessante porque o jornal documenta, no caso das residências de maior destaque, quando havia um aniversário da filhinha do senhor fulano, que ele tinha contratado uma orquestra, onde tocavam músicos, músicos renomados, músicos professores do Instituto Nacional de Música, e enumeram ali os programas que eram tocados. Tinha, enfim, a música dos teatros, né? E era um misto, porque era o mesmo espaço que servia para peças teatrais sérias, para peças de teatro ligeiro. Os teatros eram mais ou menos especializados, mas os teatros grandes, isso para mim foi muito surpreendente, como era o caso do Teatro Lírico ou Teatro São Pedro de Alcântara, eles se prestavam a receber as companhias de ópera estrangeiras que vinham para o Rio. Eles se prestavam aos concertos de música erudita e se prestavam também às apresentações de circo, né? Porque, como eram os teatros que tinham camarins maiores, eles tinham espaço para circular muita gente, inclusive os animais. E outro fenômeno importantíssimo, que são os clubes e associações, que ficam entre 50 a 100, que dá para identificar pelas notícias do jornal a cada ano. Esses clubes e associações, eles vão desde as grandes sociedades carnavalescas, os Tenentes do Diabo, os Democráticos, os Fenianos, até clubes de bairro, muitos deles organizados por mulheres e que tinham uma programação quinzenal ou mensal, onde se fazia um pouco de tudo. Recitação de poesia, apresentação de música, montagem de peças teatrais por amadores, demonstrações de esgrima, campeonatos de bridge, de carteado, bailes, né? Então era um tipo de lazer bastante variado, né? Bom,
O trabalho tem andamento, né? E algumas questões eu já acho que são interessantes apontar. A primeira delas é a transformação que se pode observar ao longo desse período nos programas musicais, né? Tem um fenômeno muito interessante, é que já no começo do século XX começa a haver uma concorrência, né? Pelos cafés concerto, pelos chopes e pelas casas de boliche, que tem apresentação musical também. Então, na inauguração, por exemplo, de um dos boliches do Pascoal Segreto, ele contratou a banda do Corpo de Bombeiros, tudo emaranhado, né? Que era regido pelo Anacleto de Medeiros, que foi uma das primeiras bandas a gravar disco no Brasil, gravando música popular, né? E esses espetáculos que eram feitos nesses lugares, eles tinham duas características que eram muito atraentes, três características que eram muito atraentes para o público. Primeiro, que tinha um código de vestimenta mais ligeiro. Então as pessoas podiam ir vestidas mais à vontade. Segundo, que podiam comer e beber durante o espetáculo. E terceiro, é que eram programas mais fragmentados, eles eram mais leves. Então, em vez de ter um drama que durava 2 horas, ou mesmo uma revista que durava 2, 3 horas, eram feitos todos de números curtinhos. Era uma dançarina, era um número de equilibrista, ou seja, misturando um pouco a ideia de um espetáculo de variedades, né? E isso começa a afetar também aquilo que se faz nos teatros. Então a gente começa a ver que mesmo os espetáculos que têm uma concepção de teatro mais convencional, eles vão começar a fazer transformações na sua programação para atingir um público mais amplo. Outra coisa que me parece interessante é que dá para fazer um mapeamento da criação de certas instituições que, até onde eu sei, nunca foram documentadas. Como é o caso, por exemplo, em 1906, da criação do Teatro Lírico Brasileiro. Esse Teatro Lírico Brasileiro é nada mais que uma companhia de ópera feita no Rio de Janeiro para tentar servir como alternativa à contratação das companhias de ópera que vinham da Itália, faziam escala no Rio, em Santos, Montevidéu, Buenos Aires, né? Que seria uma coisa muito mais barata. E outra coisa, né, e que aparece no próximo e último slide, que é a questão das mulheres. Isso aqui aparece tudo junto. Esse comentário é do crítico Oscar Guanabarino, diz respeito ao Teatro Lírico Brasileiro. Ele fala o seguinte: o Instituto funciona há mais de 12 anos, 14 talvez, o Instituto Nacional de Música, hoje Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, no entanto, com raríssimas exceções, aparecem no Lírico Brasileiro alunos daquele estabelecimento, simples fábrica de professoras de piano, como afirma o nosso colega Osório Duque Estrada no seu discurso inaugural, ou colégio de meninas, como já dissemos mais de uma vez. O que o ilustrado orador não teve coragem de dizer foi que, em regra, as professoras que de lá saem tocam regularmente o piano, mas são péssimas professoras, o que é fácil provar com as próprias alunas que foram nomeadas para o corpo docente daquela casa. Bom, primeiro esclarecimento é que Guanabarino tinha uma briga histórica com o Instituto Nacional de Música, então tudo que ele fala do Instituto Nacional de Música precisa ser tomado com muito cuidado. Mas ele aponta aqui duas coisas que me parecem importantes. Uma delas é a possibilidade de um vínculo do Instituto Nacional de Música, um vínculo mais direto com a produção musical da cidade. E outra, essa queixa que ele faz sobre o fato de, óbvio, com um tom muito agressivo aqui, mas é uma coisa que se comprova numa série de outros documentos e que começam a mostrar que, contrariamente do que a gente imaginava, a cena musical ela era de predominância feminina, pelo menos no seu dia a dia. Tem as estatísticas do Instituto Nacional de Música que mostram isso, e tem inclusive uma crônica de Lima Barreto em que ele fala exatamente a mesma coisa, com um tom quase tão agressivo quanto o de Guanabarino. Bom, acho que é basicamente isso, né? Uma amostragem um pouco do projeto, e obrigada. A próxima agora é a fotografia e biografia, a representação visual
do craque de futebol no álbum de Marcos Carneiro de Mendonça, 1910-1918, de Ana Mendes Machado da Silva. Obrigada. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de integrar a terceira jornada, a oportunidade de participar do cotidiano, de alguma forma, da instituição Biblioteca Nacional, que é um cotidiano bastante rico, e de partilhar um pouco das experiências dos pesquisadores. Eu estou me formando uma pesquisadora e eu acho que melhor a oportunidade é impossível. Espero que outras pessoas possam continuar tendo essa chance, né? A minha comunicação, intitulada Fotografia e Biografia, Representação Visual do Crack no álbum de Marcos Carneiro de Mendonça, 1910-1918, ela é parte da minha pesquisa junto à biblioteca e da minha pesquisa de doutorado, que, na verdade, abrange um período maior, que é a primeira metade do século XX, e que incorpora também mais dois outros jogadores, que são o Leônidas da Silva e o Domingos da Guia. Em verdade, é um projeto que procura entender como é que se configurou essa imagem do craque que todos nós temos, gostando ou não de futebol, e que algumas pessoas que possam ser mais próximas, elas inclusive têm algumas imagens encarnadas em algumas figuras, alguns personagens. Essa construção, esse imaginário do craque, para mim, ele tem uma longa construção nessas décadas, e tem a ver com representações visuais também de longa data. O que é interessante nos trabalhos sobre futebol é que, bom, a gente já tem uma bibliografia consolidada que compreende o futebol como um elemento fundamental para a construção da identidade nacional, para assentar essa identidade nacional, e elenca alguns cronistas, jornalistas, escritores que traduziram essa construção dessa identidade, desse elemento, a partir da mediação de periódicos, jornais e revistas. E a gente tem alguns super importantes: o Lima Barreto, o José Lenz do Rego, o Coelho Neto, o Mário Filho e vários outros. E vários desses pesquisadores afirmam a importância dos textos que eles escreveram para fazer essa mediação, de colocar o futebol como mediador entre intelectuais, digamos assim, ou projetos nacionais, e o povo. O que é interessante, porque eles provam que isso de fato acontece, porém o que eu acho bastante interessante e que me moveu nessa pesquisa é o fato de que, desses primeiros 50 anos, mas sobretudo até os anos 30, a gente tem uma população semiletrada ou iletrada, entre 70% e 80% da população. E a gente atribui esse poder das palavras textuais, dos textos, nessa mediação. E eu me perguntei, olhando algumas imagens de jogadores, o potencial das imagens visuais, das fotografias, nessa codificação, nesse jogo. E é um trabalho um pouco ambicioso, porque ele não foi feito ainda. A gente tem pesquisa sobre imagem e esporte muito na Inglaterra, em outros países, e aqui a gente está começando. Então, hoje eu vou falar especificamente do primeiro momento, digamos, de uma fase preambular dessa construção, a partir do álbum do Marcos Carneiro de Mendonça, que é uma relíquia que está aqui na seção de manuscritos da biblioteca, que foi a base do trabalho do Mário Filho, naquele clássico que é O Negro no Futebol Brasileiro, em que ele usa o álbum do Marcos para trabalhar esses primeiros anos do futebol. Você pode passar? Só para mostrar o álbum, que é um álbum enorme, gigantesco, muito rico em imagens visuais e textuais, verbais. O Marcos era um rapaz, quando iniciou esse álbum, ele produziu entre 1910 e 1918, eu acho que mexendo nele também posteriormente, ele começou a produção desse álbum a partir de seu início de carreira no futebol. Ele era um jovem, ele tinha 15 anos quando ele iniciou, ele começou a jogar no ADOC Clube, ADOC Lobo Clube, e foi para o América, depois foi para o Fluminense, representou a seleção brasileira como o primeiro goleiro da seleção brasileira.
Ele era goleiro porque ele tinha problemas de saúde, ele não podia correr, então ele se situou por ali, ele era um apaixonado. O álbum é bastante rico porque ele nos mostra a forma como um rapaz representante de um segmento elitizado da sociedade carioca, faz uma espécie de tradução, aqui até pensando no que os colegas trabalharam, isso é muito interessante, porque são outros universos, mas dialogam muito. Como é que o Marcos, sendo esse jovem entusiasmado com futebol, faz uma transição de um modelo de autorrepresentação de classe, digamos assim, que é o do álbum de família, que eram álbuns produzidos com imagens, digamos, da família para a família, pensando numa tradição, numa trajetória da instituição familiar, digamos assim, intimista em alguma medida. Ao mesmo tempo, tem um caráter de um diário, em que ele narra experiências que aconteceram com ele, e tem esse pé numa tradição, digamos, aí, aristocrática, mas tem um pé numa coisa, digamos, mais moderna e mais burguesa, que é trabalhar esse álbum a partir de imagens que ele provavelmente, né, ele dispunha ali de um circuito de representação fotográfica muito próprio daquele grupo, e também usando o universo dos periódicos. Você passa mais uma? Então, essas imagens não estão muito boas, porque eu sou bem amadora, né? Mas é só para mostrar algumas páginas de como o álbum ele tem mais de 500 páginas e mais de 800 imagens fotográficas. Então, de como o álbum serviu para esse período em que ele jogou futebol, ele jogou um pouquinho mais, mas ele se ateve a esse momento, funcionou para ele como uma espécie de possibilidade de autorrepresentação individual. E essa autobiografia é tão interessante, ele, naquela primeira página, que não dá muito para ler, mas ele diz o seguinte, olha, aqui eu vou fazer alguns recortes das minhas memórias pessoais, afetivas e esportivas. Então, o futebol, que tinha acabado de entrar na sociedade como uma febre, já era utilizado para esse domínio da vida privada, para uma organização, digamos assim, dessa vida privada. E aí ele faz isso a partir de fotografias próprias e das fotografias que apareciam dele nesses periódicos. Ele usava o País, o Jornal do Comércio, a Careta, a Cigarra. E ele faz um exercício interessante, que é refletir sobre seu próprio desempenho, sobre a sua própria trajetória como futebolista. Pode passar mais uma das coisas que me chama a atenção nesse álbum é esse controle da própria imagem. Então, é como se ele, a partir desse recorte da vida pública, quer dizer, o que aparece no periódico é, de alguma maneira, um olhar público sobre ele. Aí ele retira do periódico, traz para o álbum e ele conversa com o álbum. Ele conversa com ele mesmo. Então, por exemplo, aquela primeira imagem é ele ainda no primeiro clube, no América. E aí ele diz, então, essa é uma imagem do clube, né, eu pertencendo ao clube, etc., com o escudo que eu ajudei a criar. Então, tem uma coisa ali. É uma imagem do coletivo, e até a gente tem todo o cânone da imagem de família, do álbum de família, com as pessoas colocadas no enquadramento de coletivo, etc., mas ele vai lá e faz uma notinha, ele se destaca, ele se individualiza. Na seguinte, ele tem uma imagem fotográfica copiada ali no periódico e uma caricatura. E ele tem um comentário ali também, a caneta, é que ele diz, olha, nada de comentarem sobre minha fita, porque ele é muito conhecido por portar uma fita no uniforme dele, uma fita roxa, que tem várias origens, várias discussões de onde veio essa fita, mas acaba sendo, não importa muito agora, mas essa fita acaba sendo uma forma dele se individualizar ali no meio daquele coletivo. E ali ele está olhando para esses periódicos e a forma como falavam dele, e ele fala, então, não me representaram como deveriam me representar. Um indivíduo super individualizado, com meu uniforme de seda e minha fita roxa. Então, o álbum lhe permite um pouco de
olhar para a imagem pública e voltar para a imagem individual. Então, tem uma negociação aí que é interessante. Se a gente pensa hoje no universo do futebol e todo o aparato visual, como diria, midiático sobre os jogadores, a gente pode pensar que tem uma matriz aí que é no início do século passado, né? Você pode passar mais um? E tem uma coisa importante que aparece também, que é esse cultivo da individualidade. Embora, veja, se a gente pensa no futebol como um esporte que ele entra no mundo a partir do imperialismo britânico, em toda parte, né? E cada sociedade se apropria dele de maneiras diferentes. E mais, numa sociedade como a nossa, tem vários... No Rio, em São Paulo, você tem várias formas de apropriação, de vários grupos diferentes. Eu não sou partidária daquelas ideias de que você tem o Oscar Cox, um Charles Miller individualmente que trouxeram futebol. Você tem grupos que vão se apropriando e alguns dão mais nome aos bois do que outros. No caso, você tem uma apropriação do futebol, que é um esporte por excelência, urbano, burguês, meritocrático e coletivo, e você tem essas negociações, esses diálogos com, por exemplo, uma figura como o Marcos Carneiro de Mendonça e de um extrato social elitizado que traduz esse esporte como algo próprio, como algo específico, como algo da natureza de um grupo social. E isso se traduz nessas imagens e também, essa é uma das hipóteses que eu quero explorar mais, com esse lugar que ele ocupava de goleiro, que era muito diferente de quem estava em ação no campo e que nos primeiros momentos não podiam ser muito capturados, porque as câmeras fotográficas estavam ainda num momento de transição, e isso acontece com mais força dos anos 20 e 30 em diante, que são as câmeras que começam a aparecer, os fotógrafos ali, as câmeras portáteis, que você pode acompanhar jogadores com mais rapidez. Nesse momento você não tem muito isso. E a minha sensação é que o Marcos, de alguma maneira, se beneficia disso, mas não só do ponto de vista das possibilidades técnicas, mas também desse jogo com um tipo de representação visual e que tem a ver com a classe, com o grupo social e com as formas de organização dessa vida. Então, você passa mais um? Concluindo, o que até o momento aqui eu tenho com alguns problemas, algumas hipóteses e algumas conclusões. Longe de ser um exemplo único, individual, o Marcos é ali uma espécie, essa é uma sugestão, né, de um mediador desses tempos de apropriação do futebol, desses tempos da imprensa esportiva que começa a se tornar esportiva, quer dizer, começa a se especializar, e desse universo da fotografia, que se a gente pensa só na questão da cultura visual, é possível também explorar essa saída do estúdio, quer dizer, daquelas fotos posadas de estúdio que dizem respeito a uma história e que cada sujeito ele vai representar menos a si mesmo do que a história do seu ethos, do seu grupo, e da casa, e da família, e daquele lugar social, e você passa a ter fotografias fora da casa, fora do estúdio. Isso o Nicolau Sevicenko fala muito bem, que é de começar a captar uma vida ativa, para fora da casa, né, na rua, que é o espaço por excelência aí desse mundo mais burguês, digamos assim. A minha hipótese fundamental da passagem desse universo do Marcos para o universo do Leônidas e do Domingos é essa representação do indivíduo que dá também subsídio para uma configuração de celebridade, que é muito importante para qualquer representação visual que a gente possa acompanhar nos periódicos e, sobretudo, nos periódicos ilustrados a partir dos anos 30. Então, nos próximos momentos que eu vou acompanhando Leônidas e Domingos,
você tem a passagem de um jogador branco de elite para jogadores negros, oriundos das classes populares, que adentram as revistas ilustradas e como figuras singulares particulares. Então, tem alguma negociação com essas primeiras imagens. E 2, com o universo aí das revistas ilustradas e da imprensa que começa a se especializar. Então, é um universo bastante novo, bastante rico, e que eu vou tentar me mover aí nesses 2 campos, da história do futebol, da cultura visual e do universo da construção de celebridade essas primeiras décadas do século XX. Era isso. Obrigada. A próxima agora é Caretê, número 5, para sanfona e violão. A disputa pela fundação da modernidade literária nos periódicos, de Irineu Jones Correia e Maria Iones Kaiser da Costa. Kaiser da Costa. Kaiser, né? Maria Iones está ali, né? Isso. Muito bem. Cateretê é uma dança folclórica que esse título, Cateretê, número 5, para sanfona e violão, é o título que Tasso da Silveira deu para um artigo no qual ele responde a um artigo anterior, claro, do Mário de Andrade. Então, só para situar o título, é Cateretê. Esse trabalho ele está integrado ao projeto Periódicos de Literatura, Publicações Efêmeras, Memória Permanente, que é aqui levado adiante por pesquisadores da Biblioteca Nacional. Nós formamos um grupo de pesquisa inscrito no CNPq, avalizado pela própria biblioteca. A Ione Kaiser da Costa, que é aquela senhora ali, loura, que vai, pelo jeito, passar os slides, é uma das pesquisadoras. Ela tem uma formação já dentro do projeto, ela fez mestrado em biblioteconomia já a partir do estudo de como se configuram coleções, e porque nós estamos tentando estabelecer uma coleção de periódicos que dialoguem com o campo literário. Então, as nossas notas, elas estão pouco a pouco sendo inseridas nos catálogos, quer dizer, por enquanto, nos catálogos do setor de periódicos, e mais brevemente também no catálogo da Biblioteca Digital. Nós temos o que nós chamamos aqui de um dossiê na própria página da Biblioteca Nacional. Quem quiser visitar, vá na página da Biblioteca Nacional dos dossiês, encontra lá periódicos e literatura. Vira mais um aí, Ione, por favor. E o endereço direto está ali, né? Ali embaixo. Então, o tema da apresentação, eu louvo a presença da Rosa Gens aqui, com o seu trabalho com a Biblioteca Carioca, né? É uma coisa incrível, como que uma coisa já de tantos anos, e ainda se coloca a questão que nós vamos colocar aqui, que é a censura ou desaparecimento desse período da literatura que se fez entre o parnasianismo e a Semana de 22, né? Embora o próprio grupo de 22 fale no simbolismo, mas as histórias da literatura costumam deixar de lado tanto o simbolismo quanto, principalmente, o decadentismo, né? Dois movimentos literários que integram a modernidade literária, né? Então vamos falar, nem todo mundo acha que aqui é
da área de letras, então vamos só relembrar um pouquinho o que foi a Semana de 22, né? Foi um grupo de artistas, pode virar, um grupo de artistas e intelectuais se reuniram entre 11 e 18 de fevereiro lá no Teatro Municipal de São Paulo e discutiram os novos rumos das artes de maneira geral e da literatura de maneira específica, né? O discurso principal foi de um membro da ABL. A ABL, eu lembro, é uma instituição carioca, né? Então, o Graça Aranha, ele fez uma crítica, que foi esse discurso, esse camarada que fez o discurso principal. Ele faz uma crítica contundente à poesia melancólica e amargurada, a uma arte dos vencidos, a uma arte dos vencidos que daria um caráter imitativo à nossa arte. Citamos, né? Vou falar sempre no plural, porque a Ione Caser é coautora dessa pesquisa específica e desse texto. Citamos: a remodelação estética do Brasil, iniciada na música de Villa-Lobos, na escultura de Becheré, na pintura de Di Cavalcante, Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Zinaíta, e na jovem e ousada poesia, será a libertação da arte dos perigos que ameaçam do inoportuno arcadismo, do academismo e do prevencialismo. O discurso cita nominalmente 2 autores novos como os autores modernos, Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho. Durante o evento é lido o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Passa aí, olha, por favor. Não vamos ler o poema inteiro, mas eu coloquei ali, nós colocamos ali na tela, e eu chamo a atenção, o poema faz uma crítica específica aos parnasianos. Lá no terceira estrofe tem lá: o sapo tamoeiro parnasiano, aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Então tem aí uma crítica ao estilo compassado, bem posto dos parnasianos. Essa escolha e essa crítica panfletária, especialmente, né, feita pelos parnasianos, ela sofreu uma apropriação pelos estudiosos de literatura, pelas histórias da literatura e pelas antologias. Então, praticamente nas grandes antologias e nas grandes histórias de literatura não se fala nesses movimentos que eu falei, apesar de, desde a década de 80, 90, estudos específicos da área de letras já estudam a literatura, que eu vou apropriar aqui, da Belle Époque, né, de uma forma mais intensa. Então, chama atenção para essa coleção da Biblioteca Carioca, que a Rosa Gens escreveu um título, existem outros autores, então é uma época que não só aparece, então, começa a se dar visibilidade aos autores lá da Belle Époque, como é um momento na Biblioteca Carioca que uma série de pesquisadores aparecem com essa ideia de trabalhar isso e vem trabalhando até hoje, né? Mas a questão ainda fica. Vou citar como exemplo paradigmático a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose. Bose, né, é intelectual importante, professor, acadêmico, pesquisador. A obra é famosíssima, de inúmeras reedições, com grande penetração em escolas de ensino intermediário, formadora, portanto, de um entendimento médio do que seja a história que relata. Ela trata o simbolismo de modo secundário. Citamos: no sentido forte da premonição dos temas vivos em 22, o grosso da literatura anterior à semana foi, como é sabido, pouco inovador. Então fica como se fosse como se não tivesse havido nada. E, na verdade, houve um debate entre os
autodenominados modernistas e os não modernistas. E é justamente nós vamos trazer aqui um flagrante desse momento de debate lá próximo, em torno de 22. Como eu disse, no nosso trabalho do dia a dia, na nossa pesquisa de identificação dos periódicos que tem a ver com o campo literário, nós temos um grande levantamento de que periódicos são esses, e nós preparamos para cada título um verbete, comentários normalmente feitos pela Ione Caser. Ela faz um estudo interessante sobre cada um dos títulos, e ela se deparou com esse título aí, foi em busca de informações, descobriu um artigo que comenta esse título, um artigo da professora, você tem o nome, eu não anotei aqui, mas, enfim, no nosso texto final haverá todas as referências, né? Claro. Mas, então, a partir desse título, ele tem duas questões interessantes. Primeiro, no editorial, esse título é de 1919. No editorial, eles se colocam, o grupo que faz esse periódico, eles se colocam como simbolistas. Ou seja, 20 anos depois do falecimento do Cruz de Souza, o principal nome do simbolismo brasileiro, o grupo ainda tem autores trabalhando e pensando com esse ideário. Agora, o que tem de interessante, outra questão interessante desse título, que ele tem dois editores que para quem eu chamo especialmente a atenção. Um é o Andrade Muricy e o outro é o próprio Tasso da Silveira. Esses dois, que eram jovenzinhos na época, eles não conheceram o Cruz de Souza, eles vão, através dos anos, se tornarão grandes intelectuais, importantes intelectuais, e lá em 1927, eles vão, através desses anos todos, eles vão criando novos títulos. Esses títulos normalmente são efêmeros, né? Eles têm uma vida curta, tem 3, 4, 5 números. Em 27, eles criam uma grande revista que se chama Festa, uma revista bastante conhecida, mas como toda boa revista, como toda boa referência de fonte, muito conhecida, muito citada e pouco lida. Então, nessa revista, num número já de 28, no número 9 da revista, aparece, então, esse artigo do Tasso da Silveira, que se chama Cateretê número 5, para sanfona e violão. Como eu já disse, ele é uma réplica a um outro texto do Mário de Andrade, que comenta, que diz que Festa simplesmente tira das sombras o movimento desse grupo que o Tasso e o Muricy fazem parte, que era um grupo que estava assim à sombra, e então faz aquele tipo de elogio, que é elogio, mas é também uma crítica violenta, né? Esse tipo de questão que é muito comum no campo literário, né? São os autores elogiando uns aos outros, mas normalmente espigaçando uns aos outros. Então, o Tasso pega esse trabalho e eu vou, então, fazer alguns comentários pontuais. Eu vou apresentar sempre um trecho da revista, do artigo, e vou comentar. Então, de saída, para o título, ele captura o nome de uma dança do folclore brasileiro. O artigo tem o título Cateretê número 5 para sanfona e violão, né? Parece estar fazendo alusão aos trabalhos do maestro Villa-Lobos, aquele citado lá pelo Graça Aranha, que levou para a música sinfônica instrumentos e temas populares. As referências a elas
também virou moda para dar títulos em ensaios e artigos dos modernistas. No preâmbulo, nós colocamos o preâmbulo? Não, né? No preâmbulo, o Tasso transcreve um texto de Hilário Aragão, que era um musicista e crítico musical, que fala sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven, comenta como que a Quinta Sinfonia de Beethoven era maravilhosa e fala depois como que era incrível que um surdo tivesse conseguido fazer aquele texto, aquela sinfonia. E fala, deve ter sido porque ele ouvia o silêncio, então no silêncio ele era capaz de pensar e fazer coisas maravilhosas. Isso mais tarde, no artigo, o Tasso vai fazer uso desse comentário. Continuando, né? Cateretê aparece também no poema A Orgia dos Duendes, obra satânica altamente sofisticada e complexa, na medida em que se liga tanto à tradição poética goetheana quanto ao mais enraizado folclore brasileiro. É um poema de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, 5 minutos? Não vai dar tempo. 5 minutos... 5 minutos não. Bernardo é simplesmente o autor de Escrava Isaura. Escrava Isaura é o romance piegas, melodramático, água com açúcar, que foi ironizado pelo manifesto A Escrava que Não é Isaura, dos modernistas. Então está aí o Tasso da Silveira dando um primeiro tapa de luva no Mário de Andrade, mostrando que o Bernardo, ironizado com Escrava Isaura, era capaz de fazer um poema antropofágico antes dos modernistas, já que ele trabalha com a tradição goetheana para fazer um poema satânico que fala da orgia dos duendes, ou seja, uma festa satânica na floresta tropical. Então, no primeiro trecho que está ali, né, ele começa falando sobre o que é o festa, né, dizendo que festa não é, ele diz que festa não é uma primeira aparecimento desse grupo, que esse grupo, que festa é algo mais do que celebração boba, festa é uma celebração de arte, de cultura. Ele, na segunda parte ali, deixa eu ver... Na segunda parte, que ele começa ali, um dos líderes do centrarismo nacional, vulgo pau-brasil, perguntou-nos em carta o que fazer uma festa tão triste. Então ele diz isso. Aproveita, quer dizer, nesse comentário simples, logo primeiro, de um dos líderes do centrarismo nacional, vulgo pau-brasil, ele já está também criticando o fato que os modernistas pretendiam ser altamente nacionais, altamente enraizados na cultura nacional, mas eles são influenciados por Blaise Cenдар, né, um autor estrangeiro. Vira a página para a gente só mostrar a segunda, num outro trecho, ele comenta. Então ele mostra que esse grupo aí, é a hora que ele mostra que o grupo Festa veio, na verdade, nasce lá com a América Latina, né? Na América Latina, então, de 1919, de antes da Semana de 22. Então, ele vai mostrando ele mostra a cronologia da festa, vai dizendo que várias revistas que o grupo simbolista vem mantendo, várias revistas então a América Latina foi do segundo semestre daquele ano, deu apenas 5 exemplares, mas depois dele teve outras revistas e que ele trouxe, por exemplo, que o grupo leu
antes dos modernistas, leu o Walt Whitman, leu o Tagore, o Walt Whitman americano, Tagore indiano, que eram incensados pelos modernistas. E agora, também para encerrar, eu vou pedir a Ione que passe o outro slide. Não, antes. Antes tem outro, não tem não? Tem. Não. Antes de mostrar a página Não, antes de mostrar essa página de festa, não tem não? Tem sim. Aí, esse. Nós não vivíamos à sombra, nunca vivemos à sombra. Contemplação, apelo ardente aos fundos do nosso próprio espírito brasileiro, captação dos nossos ritmos essenciais. Mário de Andrade, inteligentíssimo, se aborreceu com suas gotas de sangue em cada poema, naturalissimamente. Então, ele chama a coleção, né, o livro, Algumas Gotas de Sangue, não está aí, mas ele chama, num outro trecho, ele chama de poemas parnasianos. Então, ele diz que Mário de Andrade, antes de ser o modernista que se insurgiu contra o parnasianismo, foi parnasiano e escreveu poesia parnasiana. Bom, para terminar, um pequeno comentário. No final, bom, aqui temos então a página da revista Festa, em que aparece Cateretê, volta naquele trechinho ali inicial. Então, é a transcrição do texto do Hilário de Aragão, né? E vira as páginas. Vira. Então, é um texto bastante grande. E mais uma. Essa foi a capa de Festa, que era uma capa tão moderna quanto Claxon e todas as outras revistas modernistas. Vamos, para terminar, então, afirmar que o que existe de produção no campo literário nessa época, que passa despercebido a grande crítica aos grandes estudos longitudinais. Terminando aqui, apontamos a importância do corte que aprofunda em certos assuntos específicos. A pesquisa de fontes, nas fontes, é imprescindível. A Biblioteca Nacional é o lugar no qual estão os documentos da memória. Ela precisa ser preservada, a pesquisa na Biblioteca Nacional precisa ser preservada. Então, nesse sentido, a gente converge, nós, pesquisadores da Biblioteca Nacional, convergimos para essa ideia de que o programa de bolsas de pesquisa tem que ser preservado, deve ser preservado, precisa ser preservado. Okay, muito obrigado. Ali estão os nossos endereços de e-mail profissional. Né? Muito obrigado. Agora, vocês estão me escutando? Sim. Agora, arquivos pessoais e novas fontes de pesquisa. O arquivo Alair Gomes, na Biblioteca Nacional. Lohane Cezinando, arquivista, e a Luciana Muniz. Cadê a Lohane? A Lohane... Não está aqui, não. A Lohane pediu desculpas, mas ela teve um imprevisto com o carro e tal, bateu. E ela se desculpa, e então estou aqui representando esse grupo. Você quer começar com a Alair? Aqui. Essa aí, é da foto dele. Olha, o Alair. É? Eu sou Luciana Muniz, eu sou servidora da Biblioteca Nacional. Eu e Lohane Cezinando, arquivista, a minha formação é História e Sociologia. A gente trabalha com a coleção Alair Gomes. Na verdade, coleção arquivo, né? É um arquivo porque ele tem como trajetória intencionalidade do próprio titular, né? Que é um arquivo feito ao longo da vida dele. Curiosamente, ele vai estar relacionado
a esses personagens intelectuais da classe média carioca também, citados aqui, não da Belle Époque, mas já da década de 20. Né? Então, vou falar um pouco dessa trajetória biográfica, primeiro, desse personagem, que é múltiplo, que, como todo arquivo, não só um arquivo institucional, mas como um arquivo pessoal, ele vai se desdobrar em diversas camadas de significados. Né? Mesmo a arquivologia hoje trata o arquivo institucional e o arquivo pessoal num intrincado jogo, né, de uma racionalidade de atores, de política, não, uma racionalidade política desses atores e de intencionalidade, que essa malha ela se confunde. Mas aqui, no caso, a gente está falando de um arquivo pessoal, intencionalmente formado pelo seu titular, Alair Gomes. Alair nasceu em 1921, em Valença, oriundo de uma classe média. O pai era burocrata da Estrada de Ferro, uma Valença já bastante próspera, né, já da cafeicultura, mas como entreposto da ferrovia, uma cidade já com uma certa classe média, uma certa nível, né, porque se vê pela biografia dessa família, ele e a irmã, eram 2 filhos, e um núcleo muito pequeno, né, a princípio. O pai, a mãe, ele e a irmã. Vem muito cedo para o Rio de Janeiro, acho que já no final da década de 20, 30, começo da década de 30, e moram em diversos bairros, Grajaú, Leblon, e se fixam em Ipanema. Né? Ipanema vai ser o território do Alair aí pela vida toda. Ele vem de uma tradição técnica, né, como basicamente os filhos daquela classe média da década de 20, ele se forma engenheiro, mas na década de 40 ele sofre uma espécie de um surto depressivo e começa a registrar nos seus primeiros escritos, nos seus primeiros diários, essa busca de uma escrita de si para tentar se compreender na sua condição, né? No caso, na condição de homossexual. Então, ele se descobre dentro desse desejo homoerótico, num seio de uma família extremamente católica, e começa uma obsessão pela escrita, né? Pela busca de um sentido de si, né? De um entendimento, né? Como Maurice Blanchot bem fala, a escrita como exercício do desespero, né, de uma solidão, da criação de um duplo onde ele poderia se compreender. Então, essa ruptura, primeiro, na década de 40, vai dar um impulso de toda a formação desse arquivo, basicamente iniciado pela escrita, né, e aí a gente vai ter um arranjo que o próprio Alair vai fazer, posteriormente, eu vou mostrar para vocês, se você quiser passando um pouco. Então, a gente tem um arquivo organizado intencionalmente por esse titular. Não, pode ficar naquela mesa, só para eu dar uma ideia dessa diversidade que, ao longo da vida dele, né, ele nasce em 1921, a atividade profissional começa na década de 40, a atividade da escritura também. Em 48, ele se forma, né? Ele está trabalhando ele trabalha na Rede Ferroviária Federal, pede exoneração, ainda num processo de descoberta, de depressão, fica nesse vácuo, né? Em casa, tem aquela vida doméstica, sempre voltado para a escritura, e, como é muito ligado ao círculo de intelectuais cariocas desse período, da década de 40 a 50, como Otávio de Farias, que era seu amigo Marcos Conde Reis, Efraim Lanaribó, Abdias de Nascimento. Então, ele pertence a um ciclo intelectual de classe média, quase uma confraria, onde esse personagem, Alair Gomes, ele vai mostrar todo o autodidatismo dele na área da filosofia, que aí ele começa um mergulho na área da filosofia, da matemática, da física, se torna, né, um autodidata, né, vindo da área técnica, mas mergulhado na filosofia, no exercício da escrita,
convivendo com essa intelectualidade, é convidado em 58 por Carlos Chagas Filho para trabalhar no então nascente Instituto de Biofísica da UFRJ, para dar aula na pós-graduação, como pesquisador também, na área de filosofia da ciência. Então, aqui a gente tem um pouco do que é a diversidade desse arquivo, né? Ele vai dessa descoberta do Alair na escrita. Ele é um arquivo que tem coleções dentro do arquivo, né? Porque, por exemplo, ele tem uma coleção maravilhosa de postais eróticos, né? E a prática da escrita permanece durante um bom tempo, né? Até o início da década de 60, quando ele descobre a fotografia. Se quiser passar, pode passar. Aqui a gente tem alguns elementos ainda do formato dos fichários, que a gente guarda na biblioteca, na seção de iconografia. Pode passar. Então, aqui, só um minutinho. Não, pode deixar aqui. Posteriormente, então, esse Alair Gomes, ele próprio começa a dar uma forma a esse arquivo, né, a esses manuscritos, né. Ele mesmo, como diz o Felipe Artier, numa forma de autenticar e de dar o arquivo como uma forma de dar conta e também prestar contas à sociedade, o Alair Gomes ele vai formando esse arranjo interno desse arquivo, né? Ele elimina elementos, ele rearranja, ele faz novas combinações, quer dizer, ele intencionalmente, o tempo todo a gente vai ver ao longo da trajetória desse conjunto documental, a intencionalidade do autor em dar um sentido a essa narrativa íntima, de uma narrativa íntima passando por uma narrativa de um intelectual autodidata de um fotógrafo e um artista que ele se torna, e hoje é conhecido como um grande fotógrafo brasileiro contemporâneo, dentro da arte homerótica, né, um ícone, né, do nu masculino. Então, esse aqui, por exemplo, já é um primeiro arranjo que ele faz nesse arquivo manuscrito. São várias páginas que eu recebi, inclusive, posteriormente, de um colecionador amigo dele, que tinha esse material e que me enviou, e que eu também desconhecia, recebi depois de começar o arranjo. Eu e Lohane recebemos isso e falei, nossa, que pista maravilhosa, né? Porque ele mesmo organizou esse arquivo. Ainda bem que a gente não saiu muito da linha, porque, como tudo cronologicamente montado, esses cadernos, esses fichários, como vocês viram, é fácil você visualizar. Quer dizer, ele deixou intencionalmente uma leitura da vida dele. Então, tem essa razão da busca de si, né, de um entendimento de si. Tem um registro do intelectual que ele foi, como professor da biofísica, como um filósofo autodidata, e, ao mesmo tempo, um registro de uma perda, né, de um fracasso, né, porque ele não se institui como um professor da biofísica. É muito interessante a trajetória do Alair. Eu estou passando aqui de forma bastante resumida, mas são tantos detalhes nessa trajetória, de onde ele vem, aonde ele se insere. Então, esse relato e essa forma de reorganizar e rearranjar infinitamente também é uma forma de tentar apagar o seu próprio fracasso, né? Porque ele, na biofísica, por exemplo, como amigo do Carlos Chagas Filho, ele vai para posições de destaque. Ele vai para a Unesco, por exemplo, com o Carlos Chagas Filho, em 68, representado no Congresso Mente e Consciência, porque a tese do Alair, o trabalho de pesquisa dele na biofísica, tinha a ver com consciência e vontade, né? Inclusive, ele ganha um destaque dentro de uma intelectualidade médica, por exemplo, o Eccles, que era um prêmio Nobel de Medicina da época. A gente tem as correspondências dele com Eccles, usa a tese do Alair em sala de aula, né? Então, ele ganha uma grande notoriedade junto a Carlos Chagas Filho, mas no próprio Instituto de Biofísica ele tem uma repulsa a ele, né? Tem algumas cartas com o Carlos Chagas, que o Carlos Chagas fala, olha,
eu valorizo você. Agora, as pessoas não estão entendendo o seu jeito de ser, a sua personalidade. Elas estão com inveja de você, mas você é o meu melhor amigo e tudo mais. Então, ali se localiza, a gente já destaca ali um certo embate e um certo fracasso. Então, a escrita do Alair, ela vai se desenvolver também em torno dessas perdas, desse fracasso. Aqui só um pouco como é que foi ficando essa organização, né? A gente seguiu mais ou menos a mesma metodologia das fotografias, usando as caixas telescópicas, toda a técnica de conservação. Pode passar. Aí aqui a gente já vai um pouco para as fotografias. Então, a partir da década de 60, em uma viagem à Europa, em 65, com um amigo, ele descobre a câmera fotográfica, né? Uma Leica que um amigo empresta, e se torna um obcecado pela fotografia. Então, ele sai um pouco da escrita, que ele considerava uma forma literária que ele poderia até vir a publicar, era um grande interesse dele publicar os diários e depois os diários de viagem, mas ele diz que a escrita não comporta a grande paixão dele, né, que é pelo masculino. No caso, como ele estava se relacionando já há algum tempo, isso depois da década de 60, com os primeiros amores, os primeiros namorados, ele acha que o registro fotográfico ele suplantava, ele completava muito mais do que a escrita. A escrita demorava tempo, ele perdia muito tempo escrevendo e podia estar namorando e fotografando o namorado, né? Ele fala isso, né? É uma certa economia desse tempo do prazer e da paixão com o registro fotográfico. Então, aqui eu coloquei alguns itens dessa coleção fotográfica, porque o que acontece? Ele começa na década de 60, só que ele começa no registro dos amores e dos encontros, uma coisa bem íntima, né? A gente vai ter uma obra que é a Sinfonia de Ícones Eróticas, toda feita na casa dele, no quarto dele, com esses rapazes sendo amantes, ou só namorados, ou amigos que ele convidava para fazer essa série de nus. Mas ele se dizia um etnólogo também na imagem em torno desse comportamento do masculino. Então, a gente vai ter série urbano, carnaval, onde ele vai buscar onde está esse jovem rapaz na sua praxe, no seu cotidiano, na sua performance cultural, né? Então, a gente está falando de um retrato de um Rio de Janeiro que vai da década de 60, que é quando ele começa, até a década de 80, 85, quando ele dá um ponto final na prática fotográfica, né? Então, aqui só um exemplo de como a gente foi tratando o arquivo, pegando os registros do Alair para remontar essas séries fotográficas, porque Alair trabalhava também em sequência, ele trabalhava com fotografia serial. Então, toda essa discussão da fotografia serial, toda essa composição, a forma como ele vai montar, pensar e montar essas séries, também é um outro conjunto documental manuscrito, chamado Photo Compositions, onde ele vai detalhar essa montagem, esse conceito serial, que ele pega a fotografia, cinema, a filosofia e a arte para montar essa estética própria. Essa aqui são as séries Sonatinas for Feet, Sonatina 4 pés, né? Já da década de 70 para 80, onde ele Alair já consegue uma certa notoriedade no campo da fotografia brasileira, mas ainda muito tímido, pela sua condição também homossexual e pelo tipo de fotografia voyeurística autoral. Ainda havia um campo muito... Quer dizer, não havia nem esse campo autoral da fotografia, que só começa mesmo no início da década de 90, né, mesclada artes visuais, parquilagem. E o Alair está muito restrito ainda ao seu campo de amigos, né, aos seus campos até internacionais, porém de amigos ainda muito restrito. É interessante, nessa trajetória do Alair também, como é que ele está, a gente pode ver como fonte histórica de uma trajetória pessoal, por exemplo, a passagem dele pela AIDS, por exemplo, né? Como ele perde amigos, como ele perde contatos, como essa fotografia ou esse artista ele não deslancha
para o mercado mesmo internacional, que já era um mercado mais à frente na fotografia contemporânea, por essas perdas, principalmente da AIDS, da homofobia. Então, é muito interessante a gente pontuar como que uma trajetória pessoal consegue, né, ter esse retrato de uma época. Então, aqui uma ideia de um formulário do Olair organizando essas séries, né? Ele leva essa ideia da ciência, da metodologia muito apurada, dos quadros sinóticos, das quase taxonomias, né? de onde estavam esses rapazes, local, tipo, é uma obsessão. E aí ele organiza número do fotograma, número do negativo, título, que é uma coisa comum entre os fotógrafos, né? Ainda mais quem lidava com negativos e fazia revelação no seu próprio laboratório. Ele nos ajuda muito a organizar o arquivo, né? Porque é super organizado. Então a gente tem os títulos, os cartões, as edições. No verso desses cartões a gente tem para quem ele vendeu na época, se deu, se doou. Tem um cartão muito interessante, negativos destruídos na chuva de 1980. Lembram dessa chuva de 1986? Que o Rio de Janeiro parou, todo mundo ficou onde estava. Atrás da ficha tem negativos molhados, destruídos na chuva de 86. Pode passar. Aqui a gente tem eu organizando a série Trípticos de Praia, que também é uma série famosa deles. Eu coloquei essas duas séries, Sonatinas Forfeit e Trípticos, que são séries que já estão no mercado internacional, né? O MoMA comprou uma sonatina, estão em leilões da Christie, já é um fotógrafo mesmo hoje estabelecido internacionalmente. Então, o trabalho todo foi de pegar cada foto, que são originais vintage, feitos pelo próprio Olair, né, revelados por ele, verso, e montar essas sequências. Porque, quando a gente recebeu o arquivo, nós recebemos esse arquivo em 1994, doado pela irmã, Aila Gomes, pelo artista plástico Maurício Bentes e a artista plástica Celeida Toste. O Olair segue, então, essa trajetória na fotografia, só que ele foi assassinado em 1992, né, pelo, então, um rapaz, um namorado dele. Esse crime foi apurado, ele tem um inquérito. Esse rapaz, inclusive, ele está solto, ele está em liberdade, não foi preso. E logo depois, então, esse arquivo foi doado em 1994 pela irmã, já bastante idosa, que também lida com esse arquivo de uma forma bastante dolorosa, né? Então, a Biblioteca Nacional, depois de oferecer ao MAN, várias instituições não queriam esse acervo, por conta mesmo do tamanho, porque ele consta de 16 mil fotografias em papel, 150 mil negativos, cerca de 30 mil folhas manuscritas. Então, assim, é um volume realmente bastante complicado para se manter isso preservado. Pode passar. Então, aqui só mostrando, a gente foi batendo série, montando essas sequências. E aqui uma sonatina Forfeit, sonatina número 22. Pode passar. Manda ver. Então, são fotos sequenciais essas, feitas da janela dele em Ipanema, na Prudente de Moraes, onde ele localizava e focalizava o calçadão, e depois ele remontava esses fotogramas, elaborando uma construção imagética, uma construção quase que ficcional, de uma relação entre os dois rapazes, né? Ele vai fazer essa brincadeira com essa sexualidade masculina desses personagens emblemáticos da Praia de Ipanema, década de 80. Pode passar. Aqui um tríptico, o tríptico número... Vai aparecer aí, o tríptico de praia. São sempre 3, onde ele vai fazer a correspondência com os trípticos católicos, né? E ele vai fazer um sacrilégio, como ele dizia, né? Vou cometer sacrilégios, porque ele também tem uma série lindíssima, que são retratos de amigos. Clarice
frequentava também algumas reuniões na casa do Alair. Então, como eu disse para vocês, a Alair sai também desse contexto de uma classe média intelectual de Zona Sul, né? Ele é amigo de Lúcio Cardoso, ele é amigo de Clarice, ele é amigo de Augusto Rocha, né? De Augusto Rocha, eu falei, e de vários diplomatas, né? Marcos Conde Reis. Tem um grupo grande, que eu chamo de uma confraria. Essas reuniões, o Alair mostrava fotos, discutia-se arte, filosofia, uma coisa bem típica, né, da intelectualidade carioca. Então, essa série Retratos, essa é a famosa série da Clarice, Instituto Moreira Salles tem essa série também. Aqui a Sinfonia de Ícones Eróticos, né, que é a obra mestra do nu masculino, né, referência no mundo inteiro, Alair e Robert Mapplethorpe são assim as grandes referências da arte homoerótica e do nu masculino. Pode passar. Ele faz sempre uma explicação, né, de que ele não se relacionou com muitos desses rapazes, houve uma intimidade nessa relação. Ele está sempre justificando muito. Por quê? Todo esse arquivo justificado do Alair, ele tá na interlocução com a irmã, a Ila de Oliveira Gomes, que foi uma catedrática de letras da UFRJ. Olha que maravilha! Dessa história toda? Que louco! Tradutora premiada de Emily Dickinson, de Shakespeare. E a Ila, super católica, não podia ver nada desse material que o irmão tinha. Então, você tem várias caixas, por exemplo, não mostrar para a Ila, não é meu, isso é de um amigo. A Ila não pode ver. Muito legal. E, muito curiosamente, depois que ele é assassinado, que foi um choque, né? Os amigos falaram que foi um choque, imagina, para ela, já quase uma octogenária, ela fica com os manuscritos. Então, a gente tem um arquivo manuscrito onde ela dialoga com o irmão. Ela escreve à margem dos diários, dialogando com esse irmão morto. É emocionante, assim, é lindo. Onde ela vai se reconciliar. Não se reconciliar, porque eles dois eram um amor mútuo, um amor assim. E por isso que eu acho que o arquivo manuscrito, além dele ter como interlocução a Ila, ele é todo escrito em inglês. Ele é todo codificado em inglês. Então, ela, como tradutora de Shakespeare, não, a pessoa mais ideal para ler os arquivos manuscritos do Alair do que a Ila. Pode passar. Essa aqui é a Sinfonia de Ícones Eróticos. Então, Alair ali. Ele faz também dessa prática fotográfica da intimidade uma prática de resistência, né? Porque o tempo todo a vida dele vai ser provar esse sentido de liberdade e de autoconhecimento e tentar passar isso para as próximas gerações, né? Tanto é que ele já com 70 anos, ele tenta escrever um plano da vida dele, que é um livro chamado Homoeróticos, tentando... Está no mar esse manuscrito completo. A gente tem os esquemas e os esboços. E tentando provar que o homem e o ser humano é um animal erótico por natureza. Então, ele vai dialogar com Freud, com Marcuse, com todos, com Gide. É muito legal isso. Alair e o modelo, creio que o namorado dele, com quem ele ficou mais tempo, na década de 70. E aí ele tem uma série de outras séries fotográficas, como Hippies da Praça da República de São Paulo, 1969. Pode passando direto. É linda essa série. Ele sai da Bienal de São Paulo, em 1969, da 10ª Bienal, a chamada Bienal do Boicote, no qual o Magalhães Pinto e o governo de ditadura da época proibiu os artistas que haviam contestado o Brasil, a ditadura, numa exposição em Paris. Eles são proibidos de expor. Os artistas estrangeiros boicotam a Bienal, por isso que ela é chamada Bienal do Boicote. E o Alair vai nessa Bienal, como ele ia todas, desde a primeira, em 53, 54, e se depara com os hippies na Praça da República. Aí ele faz um texto mostrando que, olha,
ao boicote, à luta política, mas também a uma liberdade. Olha para esses hippies na Praça da República, fazendo poesia pura aqui, com coro, com palavras, com comportamento. Então, ele é um ator, uma testemunha de uma época bastante ativa, bastante atuante, né? Ele tenta publicar esses textos, tenta publicar o tempo todo, e acha muito importante a sua própria opinião, as suas próprias ideias, né? Por isso dessa produção tão preservada. Ele publica também na Gay Sunshine a série Carnaval em Rio, que é um periódico famoso internacional, um dos pioneiros, né? Os periódicos gays do Winston Leyland, que inclusive ficam amigos e tal, onde ele é publicado, né, esse Carnaval em Rio, e ele escreve um pequeno texto tentando um pouco minimizar a ideia do carnaval gay no Rio de Janeiro. Ele vai tentar fazer essa justificativa. Ó. Eu não estou tentando propagandear aqui. O Rio não é uma cidade gay, nem tinha, né? Gay friendly na época. Ele vai tentar meio que justificar isso. O medo dele de estar vendendo uma imagem de um Rio que não era. Mas o Winston publica assim mesmo, a série é linda, maravilhosa. Pode passando, se quiser passar. Não, mas eu vou... Acho que acabou, né? Tem outras imagens aí, uma pastinha, pouquinho imagem, só para vocês verem mais um pouquinho de Alair. Outras? Que aí tem uma miscelânea. Se você quiser... Essa aqui foi uma exposição que a Biblioteca Nacional montou aqui ano passado. A gente fez com curadoria minha, da Lohane e da Andréa Barbosa. Foi maravilhoso porque a gente também tem essa questão importante, que é um arquivo de memória LGBT dentro de uma instituição pública de memória. Então, hoje, o Arquivo Alair Gomes, além de ser uma referência na fotografia contemporânea, ele também é uma referência como ícone da arte homoerótica no Brasil. Então, o tipo de público pesquisador... Lohane! O tipo de público pesquisador que nós recebemos aqui é incrível, né, Lohane? São artistas, são jovens fotógrafos. Outro dia a gente recebeu um jovem fotógrafo que queria... Eu quero ler, porque eu fotografo nu, mas eu tenho tanto medo de ser preso, às vezes eu fotografo na rua, assim, umas fotografias bem subvertendo a ordem. Eu queria ler os diários do Alair para ver como é que ele lidava com isso, como é que ele lidava com o próprio medo. Então, hoje o Alair, em 1984, um fofo, os olhinhos brilhando, foto do Marco Bonisson, o escritório dele, o gabinete dele, a mesa de trabalho, né? É um pouco... Essa outras imagens ficou totalmente misturada, mas tudo bem. A biblioteca do Alair é uma biblioteca incrível, tem 3.800 volumes, está na UF, na área de coleções especiais, no Gragoatá, né? Maravilhosa, incrível. Uma exposição também. Aí, já está tudo misturado. Então é isso, gente. É isso que eu queria apresentar. Não sei se a Lohane quer falar alguma coisa. Aí a gente tem uma miscelânea de imagens do Alair. Não dá para falar muito, né? Porque o tempo já está encerrado. Ele não está aí, não, né? O Marcos Vinícius, né? Bem, eu agradeço a ele por ter me convidado para participar desta sessão, que tem como mediador. Infelizmente, eu tive que cortar, né, o tempo de vocês, mas vocês estão de parabéns pelos trabalhos, estão muito bons. Alguma pergunta? Mas eu acho que a gente só pode dar os parabéns. Eu aprendi muito com todos, na verdade. São abordagens muito diferentes. Por exemplo, eu adorava Alair Gomes, nunca soube que ele havia escrito alguma coisa. Eu só conhecia as fotos. Né?
E outras coisas que aprendemos. É muito importante que o programa continue e que vocês continuem desse jeito, tão aprofundados, na verdade, com tanta vontade de pesquisar e com curiosidade. Isso aqui nos move. Verdade. Eu vou fazer uma perguntinha, então. Eu pedi desculpas para o Pedro, porque eu não sei se eu me distraí algum minutinho. Você falou em que ano aconteceu 1913. isso? Em 1913. Exato. E no final das contas, qual foi o motivo para esses jovens terem a entrada vetada? É porque, na verdade, eles compraram o ingresso, mas eles foram barrados. Mas por quê? Sim, mas por que foram Porque, na verdade, o Stafa simplesmente vendeu a mais o ingresso. E ele não tinha desculpa para barrar esses jovens, entendeu? E, não, assim, na verdade, toda a essa questão da arbitrariedade que é apontada é porque ele não tinha desculpa para barrar esses jovens. Os jovens já estavam com a entrada. Assim, na verdade, eles foram barrados simplesmente pela vontade dele. Assim, Porque ele vendeu entrada a mais. Exato, assim, enfim. Eu tenho uma pergunta também. Desculpa, acabou? Não, acabou. Para Diana. O seu doutorado se insere aonde? Você está aonde? Quem é o seu orientador? A minha instituição é a USP e a minha orientadora é a diretora do Museu do Ipiranga, a Solange Lima Ferraz, que trabalha com cultura visual em São Paulo. Interessante. Muito interessante mesmo. Finito? Acho que sim, né? Pode ser. Tem mais nenhuma pergunta? Vamos encerrar a sessão.